Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 17. Uma palavra bastante conhecida, e eu quero intitulá-la Um Cântico Novo. Amém? Lucas 17, a partir do versículo 11, nós vamos ler até o 19. A cura de 10 leprosos. Um Cântico Novo é o título dessa mensagem. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Podeis assentar? Aleluia, Jesus. Esta palavra bastante conhecida, ela fala de gratidão, ela mostra que esse sentimento não é um sentimento muito usual, não é um sentimento costumeiro de muitos, mas nós vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer nessa noite. E primeiro nós precisamos entender o conceito. Os samaritanos, depois da morte do rei Salomão, o povo hebreu ele se dividiu em reino do norte e reino do sul. Samaria se tornou a capital de Jerusalém, do povo de Israel, do povo de Israel, reino do norte. E o povo de Judá, que se tornou reino do sul, ele tinha como capital Jerusalém. E os assírios tomaram Samaria, invadiram Samaria e introduziram ali os cultos aos seus deuses. E alguns samaritanos, eles entraram naquele movimento e começaram a cultuar outros deuses, e por isso os judeus os tinham como impuros, como indignos da presença de Deus, e eles se tornaram rivais. Por isso que Jesus encontra aquela mulher no poço, e ela se assusta, ela: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E a Galiléia era tido como um lugar de cultura pequena, de pessoas pobres, com pouca cultura, tanto que eles se assustam quando Jesus ele nasce ali, e eu acredito que propositalmente Deus o colocou ali para viver ali, porque a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo, que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, que Deus ele é especialista, irmãos, em pegar aquela vida que muitas vezes a sociedade não dá nada, que muitas vezes as pessoas têm um conceito sobre aquela pessoa, e levanta sobre a sua mão, sobre o seu poder, para fazer coluna na sua casa. Deus é especialista nisso. E nós vemos aqui um dos atributos do nosso Deus. Deus não foge de problema, Deus não foge das nossas mazelas. Deus, Jesus, ele não tem um conceito como os homens. A sociedade conceitua as pessoas, a sociedade coloca um rótulo nas pessoas, e muita gente aceita esse rótulo, mas Deus não. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel
ele vai na casa de Jessé, porque havia uma palavra de Deus dizendo: olha, eu rejeitei Saul e eu vou levantar um novo rei da família de Jessé. Quando Samuel chega ali, ele vê Eliabe, que era o seu primogênito, um rapaz, creio eu, forte, bonito, treinado na guerra, e ele mesmo, o profeta Samuel, sendo quem foi um homem segundo o coração de Deus, que cresceu na casa do Senhor, que foi gerado através de um milagre, ele se inclinou para aquela aparência, e ele já ia dizendo: eis aqui o ungido do Senhor. E Deus o repreende: diz: Samuel, não sou como os homens vê a aparência, mas eu sondo o coração. Não é este o novo rei, não é este o escolhido. E era Davi que estava lá no campo, cuidando das ovelhas, um menino de aspecto gentil, diz a palavra do Senhor, humilde. Era ele, porque ele tinha um coração voltado à adoração, um coração quebrantado na presença do Senhor. Eu não sei você, irmãos, mas se eu fosse depender do conceito das pessoas sobre a minha vida, para que Deus se achegasse a mim, Ele não teria vindo. Se eu dependesse do conceito das pessoas para que Deus me abrigasse em sua casa, eu não estaria aqui. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus não vê como vê os homens. Deus olha o coração. Talvez as pessoas evitavam Samaria, talvez as pessoas não quisessem passar por lá, talvez as pessoas não quisessem ir até a Galileia, porque eles tinham um conceito formado daquele local. Mas diz a palavra do Senhor, que o nosso Senhor Jesus, Ele passou por ali. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer que Jesus, Ele vai estar na sua vida, independente daquilo que as pessoas acham de você, independente do rótulo que colocaram sobre você, independente do conceito que as pessoas têm sobre você. Ele tem um cântico novo para colocar sobre a sua vida. Ele tem uma nova vida para colocar em você. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Não bastasse Jesus ir até aquele local que não era bem visto pelas pessoas, sai-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 pessoas problemáticas, 10 pessoas que andavam à margem da sociedade, porque a lepra naquele tempo ela não tinha cura. E quem era leproso, ele era tido como uma pessoa que foi castigada por Deus. Era como se ele tivesse merecido aquele castigo, como se ele tivesse feito algo que trouxe aquela consequência sobre a vida dele, e como castigo ele não poderia mais viver entre as pessoas, porque era uma doença contagiosa, não tinha cura. Então eles se uniam, os leprosos andavam unidos pelo reino. E lá em Levíticos a lei diz que eles eram obrigados, por onde passar, levantar a sua voz e gritar: imundo, imundo, imundo. Por onde eles passavam, eles tinham que deixar a sua marca registrada para que as pessoas se afastassem, para que ninguém tivesse contato com eles. Eles viviam à margem da sociedade, eram pessoas que não eram bem-vindas em lugar nenhum. E é por isso que aqui o texto que nós lemos diz que eles pararam de longe, porque eles não podiam se aproximar. Se eles fizessem isso, eles seriam apedrejados até a morte, segundo a lei. Esses homens encontram com Jesus e diz: mestre. Muitos naquela época não reconheciam Jesus como um ser superior, como alguém enviado de Deus. Mas estes leprosos, esses 10 leprosos, eles reconhecem Jesus como mestre, e diz: mestre, tem misericórdia de nós. Isaías 49, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: pode uma mãe
esquecer o seu filho? Pode uma mãe esquecer do filho que ela amamentou? A palavra de Deus diz que, todavia, se isso acontecer, o Senhor jamais esquecerá de nós. Jamais nós seremos esquecidos por Deus, jamais nós seremos colocados à parte por Deus, jamais nós seremos desprezados por Deus, jamais Deus vai nos colocar e dizer: olha, você é indigno da minha presença, você é indigno de mais uma chance, você é indigno de tentar novamente. Deus sempre tem uma nova chance. Deus sempre tem uma oportunidade para nós revermos os nossos conceitos. Deus sempre se aproxima de nós, assim como Ele fazia lá no Jardim do Éden. Todos os dias Ele ia ali para conversar com aqueles que foram as primeiras de suas criações humanas. Ele ia ali para dialogar, para saber se estava tudo bem, se eles estavam precisando de alguma coisa, se eles estavam felizes, se eles estavam contentes. E através da oração, nós podemos, da mesma forma, pelo nome de Jesus, nos achegarmos a Ele e dizer a Ele o que vai conosco, o que vai no nosso coração, o que nós estamos precisando, o que nós estamos buscando, o que nós estamos precisando. Jesus diz: vem a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, Jesus. E aqueles leprosos, encontrando com Jesus, eles receberam uma palavra. Segundo a lei, os sacerdotes eram aqueles que eram encarregados por declarar se uma pessoa estava pura ou impura, se ela estava doente ou não. Eles eram autoridade naquela época para determinar se uma pessoa ia ou não receber a sentença de puro ou impuro. Eles eram autoridades constituídas por Deus para fazer isso. E quando Jesus encontra com esses leprosos, normalmente era comum, quando uma pessoa tinha lepra, numa determinada circunstância da sua vida, ela ficava sã. Ela olhava para a sua pele e via que aquelas feridas já não estavam mais ali, que algo tinha mudado, que ela tinha sido curada. E aí sim, ela se apresentava ao sacerdote. Jesus curou alguns leprosos, simplesmente de dizer: olha, um leproso se encontrou com ele, ele disse: mestre, se tu quiseres, o senhor pode me tornar limpo. Ele disse: seja limpo. E ele saiu purificado da presença do Senhor. Mas desta vez, Jesus fez diferente. E isso nos traz um conceito de que Deus, Ele não tem um padrão para agirmos. Não adianta nós queremos padronizar a Deus. Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, mas Ele traz a bênção na hora certa, no endereço certo, porque Ele é Deus. Ele curou cegos, mas teve um que Ele cuspiu e fez um lodo. Deus tem formas diferentes de agir na nossa vida, e às vezes nós, seres humanos, queremos dizer para Deus como Ele tem que fazer algo na nossa vida, como tem que ser. Nós queremos ensinar a Deus como é que Ele vai fazer para nos abençoar. Mas eu quero convidar você nessa noite: deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus trazer para a sua vida aquilo que Ele tem para trazer, deixa Deus trazer as bênçãos para a sua vida, pelos meios que Ele tem para ser usados. Apenas confie, acredite e obedeça. Quando esses leprosos encontraram com Jesus, Ele disse: vá, se mostre aos sacerdotes. Pela lógica humana, eles não poderiam nem
se apresentar aos sacerdotes, porque eles ainda eram leprosos. Mas a palavra de Deus diz, ela tem um detalhe, que ela diz que indo eles, no caminho, foram curados. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das coisas que se esperam. Se nós ficarmos esperando ver a lógica, se nós quisermos com o nosso intelecto entender o caminho de Deus, talvez nós não vejamos milagres. Talvez nós passemos a nossa vida toda esperando Deus agir, Deus fazer, mas quando nós damos um passo pela fé, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós andamos segundo a direção de Deus, mesmo não entendendo, mesmo não tendo lógica, mesmo que as pessoas digam para você, não adianta você ir lá, não adianta você fazer, não adianta você orar, não adianta você jejuar, mesmo quando nós fazemos isso, pela fé, o Senhor vem ao nosso encontro. Isaac Newton, ele foi autor na sua terceira lei de física. Ele fala algo muito interessante que eu gosto, e eu encontro várias passagens na Bíblia que vêm de encontro com isso. Ele diz que toda ação tem uma reação com a mesma intensidade em sentido contrário. Olha o que ele diz, irmãos. Toda ação tem uma reação na mesma intensidade em sentido contrário. Toda vez que eu dou um passo pela fé em sentido ao reino de Deus, toda vez que eu digo, Deus, eu acredito, Senhor, as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, mas eu creio que vai dar certo, porque o Senhor é o meu Deus. Eu vou, Senhor, toda vez que eu faço isso, que eu tenho uma atitude de fé na presença de Deus, em direção ao reino de Deus, o reino de Deus reage ao meu favor. Com a mesma intensidade que eu ajo na terra, Deus reage ao meu favor. Aleluia, Jesus. Então aprenda, irmãos, que Deus, Ele presta muito mais atenção nas nossas atitudes do que nas palavras. Que Deus toma a nossa vida em consideração muito mais por aquilo que eu estou fazendo em relação àquilo que está dentro do meu coração, porque a fé, ela tem que ser externada, ela tem que sair daqui. É muito bom eu cantar, é muito bom eu dizer, é muito bom dizer que eu confio, mas é nos momentos de batalha, nos momentos de dificuldade que eu demonstro para Deus que eu creio de verdade. É no momento em que eu quero parar, que o desânimo bate na minha vida, que eu continuo andando, é que eu mostro para Deus, eu quero, Senhor, eu não vou desistir, ó Deus, eu vou até o fim, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aqueles leprosos, eles foram andando, talvez uns olhando para os outros, mas você ainda está leproso. Como você vai chegar lá diante do sacerdote? O que nós vamos fazer lá? Talvez uns olhavam para os outros e eles mesmo entre si talvez se perguntavam, será que o que nós estamos fazendo vale a pena? Será que o que nós estamos vivendo é a verdade? E me diga, não precisa levantar sua mão, quantas vezes esse sentimento nos visita, quantas vezes a dúvida, quantas vezes o sentimento de dúvida nos visita, quantos questionamentos são levantados dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque há alguém interessado que nós paremos, há alguém que tem muito interesse que nós não estejamos aqui, há alguém muito interessado em que nós
fechemos as nossas bocas e não falemos mais nada do Evangelho. Há alguém interessado em que nós não acreditemos em mais nada. Há alguém interessado em que as nossas atitudes não sejam condizentes com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E para isso, só o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos lava, que nos anima, que nos dá força para continuar. Através da oração nós podemos buscar a força de Deus e dizer, talvez como esses leprosos, eu não sei, eu estou aqui conjecturando, que eles estavam duvidosos, talvez olhando um para os outros e dizendo, meu Deus, mas o que nós vamos fazer lá? Mas eles foram, eles continuaram andando, e chegando lá eles se apresentaram ao sacerdote, limpos, assim como foi Naamã. Irmãos, a história de leprosos na Bíblia, elas não são por acaso. A Bíblia está cheia de nomes de pessoas que foram acometidas pela lepra. O rei Uzias, que se revoltou com o sacerdote, e naquele mesmo instante a lepra subiu na testa, para ficar bem visível. Olha, você está diante do Santo dos Santos. Você não foi colocado para ser questionador, mas servo. Você não foi colocado para ser juiz, mas adorador. Naamã, aquele general famoso, porém a Bíblia diz assim, que Naamã era famoso, que ele ganhava muitas batalhas, porém leproso. Mas um dia levaram uma escrava e colocaram na casa dele. Aquela escrava, irmãos, ela não estava preocupada com o rótulo de escrava, ela não estava preocupada se ela estava ali servindo como escrava, se ela tinha sido um povo escravizado, mas ela sabia de uma coisa, que existia um Deus vivo, um Deus de Israel que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Ela tinha isso no coração, e lá dentro da casa daquele homem, ela disse, se o meu Senhor estivesse diante do profeta em Israel, ele lhe curaria desta lepra. E nós conhecemos a história, Naamã indo ali. Desta vez, ninguém o mandou se apresentar ao sacerdote. Ele teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E só na 7ª vez ele foi curado. O profeta, ele ficou indignado, ele disse, como é que pode eu, um general famoso, um homem, uma carta do rei, o profeta nem mesmo sai para colocar a mão, para fazer uma oração, mandou lá o seu servo Geazi, como é que pode isso? Como é que pode? Ele foi convencido por um dos empregados. Sabe por quê? Porque nós queremos desenhar o caminho de Deus, porque nós queremos mostrar para Deus como Ele tem que fazer. Nós queremos dizer para Deus que horas, como, quando, de que forma Ele tem que agir. Nós muitas vezes dizemos que acreditamos, mas nós, nos momentos de dificuldade, muitas vezes nós deixamos ser visitados por um sentimento de dúvida. Mas eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você que está aqui nesta noite, que você não terá dúvida nenhuma, você não terá dúvida de que está na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que nada é impossível, daquele que operando Ele ninguém pode impedir, e que o milagre vai acontecer na sua vida, e ninguém pode impedir, porque operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus na nossa vida? Aleluia, Jesus. Aqueles leprosos foram curados. Eles não tinham perspectiva nenhuma de vida. Eles estavam condenados a andar à margem da sociedade. Eles não tinham mais esperança, não tinham mais planos, não tinham mais objetivos.
Eles estavam andando, perambulando, esperando a morte chegar, porque a lepra é terrível. Hoje, hanseníase já tem cura, mas ela vai consumindo pedaços do corpo. Então a pessoa vai se deteriorando devagar, uma morte lenta, horrível. Eles estavam condenados a isso, mas quando eles se encontraram com Jesus, aquele cântico que eles tinham que cantar, imundo, imundo, ele foi mudado, e eles puderam dizer: puro, puro, agora estou puro, eu estou puro, eu estou purificado. A lepra na Bíblia, ela representa, ela é a simbologia do pecado, irmãos. Quantos de nós estávamos assim, separados do amor de Deus pelo pecado? Quantos de nós não estaríamos aqui se não fosse a graça de Deus na nossa vida? Quantos de nós já não existiríamos mais se não estivéssemos tido um encontro com Jesus, se Ele não tivesse colocado um novo cântico na nossa boca, uma nova forma de ser, se Ele não tivesse feito nos nascer de novo da água e do Espírito? E quantos de nós, depois de limpos, nos tornamos como aqueles 9? Depois que Deus faz uma obra na nossa vida, depois que Deus nos limpa, depois que Deus nos eleva, depois que Deus coloca bênção sobre a nossa vida, depois que Deus nos dá empregos, depois que Deus nos coloca bênçãos materiais na nossa vida, muitas vezes nós temos novos planos, e esses novos planos, muitas das vezes não incluem o Senhor Jesus, não inclui a sua casa, não inclui o seu reino. Foi isso que os 9 fizeram, e aqui está subentendido, que eles eram 9 judeus, eram pessoas que conheciam, eram pessoas que sabiam das promessas de Deus, eram pessoas que conheciam a palavra, conheciam a lei. Aleluia, Jesus. Eram pessoas que tinham tido o privilégio de ser povo santo e escolhido de Deus. E depois que eles foram curados, depois que eles foram limpos, porque os 10 foram limpos, apenas um volta, e dentro do coração dele havia um sentimento: eu estava perdido, Jesus me achou. Eu estava leproso, eu não tinha mais esperança. Eu estava condenado, eu estava condenado à morte, eu estava condenado ao fracasso, eu estava condenado a viver à margem da sociedade, eu estava condenado a não ser ninguém. Mas Jesus estendeu as suas mãos e me resgatou do pecado, me lavou através do seu sangue puro carmesim, e hoje eu sou uma nova criatura, e hoje eu tenho esperança, e hoje eu tenho perspectivas, e hoje eu posso dizer: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Ele vive, Ele vive, o Senhor vive. Nós também éramos considerados pelo pecado separados e indignos da presença do Senhor, mas diz a palavra do Senhor que Ele, sem titubear, abriu mão do seu reino, se humilhou, aniquilou, despiu-se de si mesmo, esvaziou-se de si mesmo. E eu fico muito impressionado quando eu vejo algumas passagens na Bíblia, sabe por quê? É muito fácil você não fazer nada quando você não pode, quando você não tem poder.
Mas não era o caso de Jesus. Quando Pedro, diante daquele servo Malco, estava ali, ele desembaiou a sua espada e era para pegar no pescoço, mas ele só conseguiu cortar a orelha. Jesus disse para ele: Pedro, guarda essa espada, porque se eu quisesse, Pedro, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria aqui milhares de anjos para pelejar por mim. Então nós entendemos que Jesus, Ele se entregou voluntariamente, porque Ele quis fazer isso. Sabe para quê? Para limpar a nossa lepra, para tirar o pecado da nossa vida, para se entregar voluntariamente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao trono da graça, livres. E eu quero te perguntar nesta noite, eu não estou perguntando nada, mas o Espírito de Deus te pergunta nesta noite: o que é que você tem feito com a sua vida? O que é? Onde é que você tem empenhado a sua vida no reino de Deus? O que você tem feito em prol daquele que te limpou? O que você tem feito? Aleluia, Jesus. Ai de mim, ai de mim. Lembrei da palavra do pastor Ademir, profeta Isaías: ai de mim. Deus te convida nessa noite a recomeçar, meu irmão. Não importa se você parou, não importa se você desanimou, não importa se você deu uma voltadinha para trás, não importa se você esqueceu algumas promessas de Deus na sua vida, mas Deus te chama nesta noite, o Espírito de Deus te chama para recomeçar aquela vida bonita, aquela vida que você projetou na presença de Deus e por algum motivo você parou. Deus te convida novamente a retomar os planos que Ele tem para a sua vida. O Senhor não desiste, o Senhor não desistiu. Nós às vezes adiamos, nós muitas vezes prorrogamos um pouco a obra que Deus tem para fazer na nossa vida, mas Ele não desiste de nós. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam as pedras. Sabe para quê? Para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós pudéssemos ir direto a Deus. Jesus se entregou, e diz a palavra do Senhor que o véu do templo, onde ficava o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia se achegar, ele rasgou-se de alto a baixo, significando: agora todos aqueles que acreditarem, que me aceitarem, que invocarem o meu nome, eles terão acesso direto a Deus. Eles não precisam mais de um intermediador, porque só existe um intermediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem, diz a palavra do Senhor. Ele é suficiente para que nós possamos ter uma vida plena, para que nós possamos ser limpos, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ser completos, realizados. Deus tem o melhor para a nossa vida, onde nenhum outro lugar pode ser encontrado. Deus tem uma felicidade pura, algo cristalino que não é encontrado em outro lugar, a não ser na sua presença. Deus tem algumas coisas que Ele guarda para aqueles que o reconhecem e o buscam. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Aleluia, Jesus. Enquanto aqueles leprosos eram leprosos, eles pararam de longe, reconheceram Jesus, obedeceram Jesus, mas depois de limpos, aí é outra história. Qual tem sido o combustível da nossa vida? Eu estou pregando para mim também, viu, irmãos? Não precisa ficar triste não, porque essa palavra ela está entrando aqui dentro. Eu estou pregando para mim também, porque eu preciso. Qual tem sido o combustível da nossa fé? Será que nós procuramos a Deus somente quando nós estamos precisando, quando as coisas apertam, quando a doença chega, quando o desemprego chega? Será que nós procuramos a Deus só quando as coisas estão ruins? Será que o Deus que nós buscamos é somente aquele que sabe multiplicar os pães e os peixes e entregar na nossa mão? Porque a Bíblia diz que muitos começaram a seguir Jesus só por essa facilidade. Que beleza, não preciso nem mais amassar o trigo, não preciso nem mais pescar, está tudo aqui na minha mão, só comer. É isso que eu quero, essa vida que eu quero para mim. Nós vivemos tempos, irmãos, em que muitas vezes o fator que motiva as pessoas a procurar a Deus é material e não espiritual. Muitas vezes o que atrai as pessoas é aquela palavra que fala assim de prosperidade, de bênção em abundância. Muitas vezes quando nós recebemos uma palavra de Deus que mexe lá dentro, que diz assim, você tem que mudar de vida, você tem que largar o pecado, você tem que se santificar, muitas vezes ela não é bem recebida, mas é isso que Deus espera. A Bíblia diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Sabe como que é isso? Está tudo muito bem, eu estou adorando a Deus, está uma maravilha na minha vida, eu sirvo a Deus, eu faço a obra de Deus, eu me envolvo com Deus. Alguma coisa não está bem, eu não estou muito bem, mas eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu me alegro em Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Nós não podemos ter picos espirituais, nós não podemos um dia estar muito bem, um dia estar glorificando a Deus porque tudo está bem, e amanhã porque alguma coisa saiu de uma forma em que nós não esperávamos, porque não significa que Deus não está agindo, não significa que algo não saiu do jeito que você esperava, que Deus tirou as suas mãos. Não significa isso. Significa que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está conduzindo as coisas da forma dele, do jeito dele. E se nós formos os verdadeiros adoradores, ainda que nós não entendamos o que ele está fazendo, nós iremos dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, muito obrigado, ó Deus, o Senhor está operando, Deus, eu creio, Senhor. A Bíblia diz que o profeta, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, foi o suficiente. Ele disse: vai lá, diz que vai descer água, manda o rei descer rápido, porque vai chover. Aleluia, Jesus. Estou terminando. Será que Deus tem que nos manter leprosos para que nós possamos reconhecê-lo? Será que Deus tem que manter as nossas redes vazias para que nós o reconheçamos como Senhor? Será que Deus tem que deixar sempre a gente com um probleminha, uma tribulação, para que nós possamos ser constantes na sua presença na igreja? Será que esse é o combustível que Deus precisa usar?
ou nós somos capazes de adorá-lo na bonança, ou nós somos capazes de dizer, como o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses 4, versículo 11, até o 13 é o que nós gostamos muito: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele disse assim, o contexto da palavra diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em todas as coisas estou mais do que instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que significa isso? Eu posso passar um momentinho de tristeza, eu posso ter necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que vai me desfalecer. Eu posso ter muitas vezes uma decepção com uma pessoa, eu posso muitas vezes ter uma tristeza até mesmo na igreja, mas eu continuo louvando, adorando ao nome do Senhor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a minha força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus cumpriu todas as regras. Ele pagou impostos, mandou os leprosos ir lá se apresentar aos sacerdotes. Ele não precisava. Ele era Jesus, Filho de Deus. Ele podia dizer: não precisa ir nada não, agora está aqui, eu vou fazer desse jeito, tá? Não, ele fez isso para nos mostrar que existe um caminho, que muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós não queremos regras, nós não queremos obedecer os nossos superiores, nós queremos muitas vezes nos tornar aquela ovelhinha rebelde, que nós aprendemos que os pastores muitas vezes, para conter aquelas ovelhinhas rebeldes, que vivia fugindo, ele quebrava a perninha dela. Não vai acontecer aqui, em nome de Jesus, irmãos. Que Deus não precise nos conduzir através das tribulações. Que Deus não precise, para nós buscarmos e reconhecermos a Ele como Senhor da nossa vida, que Ele não precise criar. Aliás, Ele não cria, mas Ele deixa a circunstância acontecer, porque Deus é tão bom, irmãos. Ele é incapaz de criar uma situação de dificuldade, mas a Bíblia diz que as mãos dele estão estendidas e os seus ouvidos atentos. Somos nós que muitas vezes saímos debaixo das mãos do Senhor, e daí estamos entregues a toda sorte de coisas que acontecem a qualquer pessoa. Que Deus não precise nos tratar dessa forma. Se você pode, continue no caminho. Você pode, continue no caminho. Você não está vendo nada? Continue no caminho. Você não está entendendo nada? Continue no caminho. Você não está sentindo nada? Continue no caminho. Porque lá na frente está o sacerdote do sacerdote, o sumo sacerdote, nos esperando. Nós vamos apresentar-nos diante dele, e ele vai ter uma palavra, uma resposta. Cuidado, irmãos. Nem todos que vê milagres estão salvos. Aqueles 10 homens viram o milagre, sentiram alguma coisa diferente, mas só um foi salvo. E eu quero fazer isso para finalizar. Jesus ficou admirado, não é, pastor Ademir? Não foram 10? Só este estrangeiro, olha o que a palavra diz, só este estrangeiro voltou para glorificar? Aqueles que eram os que faziam parte, não tiveram tempo, não se preocuparam em voltar para dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, viu? Olha, eu estava perdido, eu estava à margem da sociedade, mas o Senhor me limpou,
o Senhor me trouxe uma vida nova, o Senhor colocou um cântico novo na minha boca, e eu vim aqui para te dizer, muito obrigado, Senhor. Só aquele estrangeiro, sabe quem era estrangeiro? Ele era samaritano. Ele era aquele que os judeus diziam que era indigno da presença do Senhor. Só ele voltou para agradecer a Deus. Só ele reconheceu a obra de Deus na sua vida. Era 1% do todo. Eu gosto de fazer essas contas, viu, irmãos? Eu sou contador, tá? 1% daquela população, só 1% voltou para agradecer. Qual o percentual dentro de nós é grato a Deus? Para sermos gratos a Deus, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a obra de Deus na nossa vida. Se nós não reconhecemos que foi Deus que fez, esquece, não vamos agradecer nunca. Se nós não reconhecemos que é Deus que nos dá saúde para buscarmos o nosso salário, para trazermos 10% na igreja com alegria e dizer louvado seja o nome do Senhor, nós nunca vamos ser gratos. Se nós não reconhecemos que é Deus que cuida da nossa vida, que é Deus que abriu as portas do trabalho, que é Deus que constituiu a nossa família, nós nunca vamos ser gratos. Se nós não reconhecemos que foi Deus que abriu essa porta, que colocou os pastores para cuidar da nossa vida, para trazer a salvação para a nossa alma, nós nunca seremos gratos. A gratidão, ela precisa de reconhecimento. Foi o que aquele estrangeiro fez, aquele samaritano que não era tido como digno. Olha o que o pastor Ademir disse sexta-feira. Ao obedecer a ordem de Jesus para passar para o outro lado, os discípulos enfrentaram a tempestade. A fé levou Pedro sobre as águas, mas o amor o amparou. Quando nós estamos em Deus, irmãos, quando nós andamos junto com Deus, pode ser que momentos de dificuldade apareçam na nossa vida. Pode ser que nós não estamos livres, não significa que esse evangelho materialista, que nunca mais nós vamos ter problema nenhum, isso não é verdadeiro. Às vezes nós temos uns momentos de dificuldade, mas a diferença é que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco no dia da alegria, no dia da tristeza, no dia do choro, no dia do riso. Ele está conosco todos os dias, quando nós temos no nosso coração a gratidão, quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, quando nós cumprimos a vontade de Deus na nossa vida, quando nós nos preocupamos com o conceito que Deus tem de mim. Esse é importante. O que Deus está pensando de mim. O estrangeiro é aquele que é de outro país, que é de outra nação, que não pertence a este mundo. Eu vou encerrar, irmãos. A Bíblia nos orienta para nós não nos conformarmos com este mundo. Nem tudo que está aí é para nós. Muitas vezes nós somos considerados estrangeiros no mundo, porque de verdade o nosso reino não é daqui. Nós pertencemos a um reino especial, espiritual, reino de Deus, onde os valores, os conceitos são diferentes do mundo. E é por isso que muitas vezes existe esse confronto dentro de nós, porque na verdade, se nós olharmos com os olhos humanos,
para aquilo que é espiritual, nós não vamos entender nada, nós não vamos fazer nada, nós não vamos se movimentar em nada em direção ao reino de Deus. Se nós ficarmos aqui observando as nuvens, olhando o vento, a Bíblia diz que esse não cega, não planta, não colhe nada. Quem fica só olhando as dificuldades, fica pensando, ele não caminha. Andar pela fé é fazer aquilo que ninguém está vendo, mas que eu acredito. E principalmente sabendo que tudo que acontece na nossa vida, ele originou-se em Deus. Você crê? Você crê que o seu trabalho foi Deus que te deu? Você crê que a sua vida foi Deus que te deu? Que a sua saúde foi Deus que te deu? Que o seu casamento foi Deus que te deu? Você crê? Então glorifique ao Senhor, exalte ao nome do Senhor, não se canse de agradecê-lo. Aleluia.